Fala galera, eu sou o Bruno, esse é o canal Cidadão Silvestre e hoje a gente vai falar de um assunto importante e muito debatido, mas que hoje a gente vai tentar dar um norte para ele. Então vamos lá. Coletividade e individualismo. Basicamente, as pessoas tratam hoje com vários conceitos já tratados por especialistas, que seriam de, não, o espectro da direita, o espectro da esquerda, o que é conservador, o que é liberal. Gente, tem um pensador chamado Gilles Deleuze e que ele traz uma ideia e eu gostaria de embarcar com vocês nessa ideia para ver o que vocês acham e como que vocês entendem essa ideia. Vejam só, ele diz o seguinte: para você entender o que seria a esquerda, você primeiro tem que entender o que não é ser de esquerda. E aí ele diz assim: olha, imagina o seu endereço da tua casa, o seu endereço postal. Então você primeiro imagina sua casa, sua rua, depois o seu bairro, depois o seu país, o seu continente, depois o mundo. Isso seria ter o individualismo como prioridade. Isso seria ter você em relação ao mundo como se você fosse algo superior ao coletivo. Já o pensamento de esquerda, que seria o pensamento coletivo, primeiro pensa no mundo, depois no continente, depois no país, depois no estado, na cidade, no bairro, até chegar à sua casa. Ou seja, o coletivo ele é colocado em um primeiro lugar. Como assim? Quando você tem, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Disney, existe a história do Zorro, e o que acontece? Em um desses episódios, o Zorro é confrontado com a seguinte situação: um homem chega na cidade, ganha uma aposta e ganha uma propriedade que é no alto de uma montanha e que está ao lado da nascente de um rio, e ele começa a poluir essa água. E essa água começa a não ser potável e a vila e todas as aldeias em volta começam a se prejudicar por conta disso. Ele fala: a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser. E então na história o Zorro tem que intervir para que alguém ocupe aquela terra que não seja uma pessoa má que queira ficar poluindo o território. O que a gente tem hoje em dia, e o que a gente tem nesse conceito de esquerda, de coletividade, é justamente isso, de que você tem direito à sua propriedade, você tem direito a ter o seu território, mas você não pode poluir se vai prejudicar outros. Você não pode contaminar a terra se isso vai causar mal a outros. Então, várias questões ligadas à sociedade, ao desenvolvimento social, tem a ver com esse pensamento coletivo, logo, esse pensamento de esquerda, segundo Deleuze. As demandas da coletividade geralmente são demandas que elas sempre existem e são demandas justas, como igualdade de salários, respeito, não ser agredido na rua. São questões que são intrínsecas às necessidades do coletivo, à necessidade do ser humano, como ele gostaria de ser tratado em sociedade. Então, não existe para o Deleuze um governo de esquerda. Existem governos que atendem algumas demandas, mas não a todas. E essa é uma questão que a gente tem que pensar. Em um momento de crise, quem você deve priorizar? Os bancos ou a população? Quando você tem um problema com a dívida externa, você tem que pensar na alimentação da população ou no pagamento dessa dívida externa. Então, são várias questões que elas vão sendo colocadas e confrontadas, e você vai tendo que fazer escolhas. Você quer proteger o meio ambiente, como é que você faz? Você impede o desmatamento na Amazônia ou você obedece à sugestão do presidente de fazer número 2 dia sim, dia não? Então a gente tem que pensar justamente no que é melhor para o coletivo. E é dessa forma que esse pensamento do Deleuze se desenvolve. Eu vou deixar aqui na descrição os dados para vocês buscarem, caso vocês queiram, esse pensador e essa proposta. Inclusive espalhem ela, vejam o que vocês entenderam desse conceito de direita e esquerda, de individualismo e coletivismo, e me digam a conclusão de vocês.
E para finalizar, eu quero agradecer muito ao Dead Conscience e ao canal Meteoro Brasil, que ajudaram a alavancar aqui o canal, divulgaram. Eu agradeço muito pela collab com o Dead também, foi muito maneira. E se você não é inscrito em algum desses dois canais, se inscreve lá, que eles são muito legais. E, bom, e é isso, gente. Então, se vocês gostaram, se as informações foram úteis para vocês, se inscrevam no canal, marquem aí o sininho e vamos adiante. Muito obrigado e até a próxima.